A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus, aqui da cidade de Franca, no interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje estaremos iniciando essa revista do segundo trimestre de 2025. Essa revista tem essa capa linda, maravilhosa e com um tema muito edificante. E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Vai ser uma aula maravilhosa, edificante e que vai trazer aí muita coisa boa para nós. Então, iniciando o nosso trimestre, gostaria de pedir para vocês, como sempre, né, aquele like do céu que tem nos ajudado, o comentário que tem edificado muito o nosso canal e também compartilhe os nossos vídeos. Temos aí uma soma muito grande de compartilhamentos. Isso é muito bom para que esse vídeo chegue até pessoas que não conhecem ainda o nosso canal. Ainda falando sobre alguns recados muito importantes, de suma e extrema importância, gostaria de falar aqui sobre a nossa plataforma, o Kit da Escola Dominical. É uma plataforma linda, bela, maravilhosa, cheia de conteúdos e que eu, juntamente com a minha esposa Daniela Ricobelo, juntamente com o programador Lucas, presbítero Lucas, está fazendo um trabalho aí maravilhoso para que você receba conteúdos de qualidade. Lá nessa plataforma, Kit da Escola Dominical, você vai encontrar slides editáveis da aula que será ministrada na semana. Lá você vai encontrar o resumo do trimestre. O resumo assim, ó, tá um mel, irmãos, tá uma beleza, tá uma maravilha, com introdução, palco da ação, autoria, autor, data, propósito, palavras-chave, temas teológicos que foram abordados, que eu trabalhei nessa questão, e o melhor de tudo, referências bibliográficas. Não foi escrito de forma aleatória. Tem referências bibliográficas que mostram o conteúdo, a veracidade e também a responsabilidade com aquilo que é informado, para que você não tenha problemas dentro de sala de aula. Além desse material, o que eu vou ter lá, irmão Adriano? Você vai ter infográfico do sumário, que isso é muito importante para entender essa divisão da revista, o infográfico da aula, isso também é muito importante, cada aula vai ter o seu infográfico, além dos slides editáveis, e também vamos ter um vídeo na plataforma que se chamará de professor para professor. Vai ser um papo rápido, falando sobre a lição daquela semana, mas muito rapidinho, mas com objetivos muito claros concernente à lição que vai ser abordada. Aliado a isso na revista dos adultos, nós teremos de bônus, 2 semanas antes, sempre 2 semanas antes, a revista, a aula, na verdade, dos adultos, a aula dos jovens, a aula dos pré-adolescentes, que é ministrada pela minha esposa, a psicóloga Daniela Ricobelo, e a revista também do juvenis, que será ministrada por ela. Então, 2 semanas antes, você já terá esse conteúdo na plataforma e no YouTube 1 semana antes, ok? Então, assim, é uma plataforma que vai agregar valor. Hoje, estamos começando com os adultos, com material riquíssimo que pode ser ampliado, mas futuramente estaremos aí também fazendo materiais fora o vídeo, né, que é feito, para as demais revistas, ok? Então, vai ser uma bênção, entra lá, adquira essa ferramenta maravilhosa que é o Kit da Escola Dominical e pode ter certeza, vai ser uma bênção, ok? Então, vamos lá. A nossa lição número 1 vai falar o verbo que se tornou carne. Primeiro ponto, texto áureo. O nosso texto áureo vai dizer, em João capítulo 1, versículo 14, deixa eu pegar minha
meu apoio aqui. Versículo 14 vai dizer, eu vou ler na NTLH. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Então iremos trabalhar essa temática. A verdade prática vai dizer que o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Então, é um fato presenciado por muitos que também deixaram escritos como cartas, livros, testemunhos, ou seja, você encontra uma infinidade de provas que garante, não somente para aquele tempo, mas para o nosso tempo, que realmente o Verbo se fez carne. Nós temos uma aula muito semelhante, mas com uma abordagem diferente, que foi a lição de número 3 da revista passada, Em Defesa da Fé Cristã, aonde falou sobre a encarnação do Verbo. Então, são objetivos diferentes, mas que têm a mesma essência, ok? Então, vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe tratará sobre João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 14. Então, nós temos aqui o prólogo. O prólogo é justamente aquilo que dá introdução a um assunto muito importante para chamar a atenção. Então, percebam, João está falando justamente a esse mundo grego dos seus dias, e ele usa os melhores termos gregos que poderia ser usado na época. Então, o logos da filosofia, João afirma ser o próprio Jesus da história. Nós vamos falar um pouco sobre esse logos da filosofia. Além disso, os gnósticos docéticos afirmavam que não houve uma encarnação real. Pensavam ser apenas uma semelhança, ao máximo uma teofania do próprio Deus que João estava pregando e anunciando. Uma aparição de um Deus em forma humana, eles dizem, olha, realmente, o Verbo nunca poderá e nunca se tornou carne. Isso nesse pensamento gnóstico docético, ok? Então, João faz uma declaração, e essa declaração, ela é simples, mas é muito poderosa quando você leva todo o contexto onde João vive em questão. Simples e poderosa. O Verbo se fez carne, ok? Então, tanto é que o versículo usado é João capítulo 1, versículo 14, João 1:1 e João 1:14 são os dois versículos aonde a palavra logos aparece, tá bom? Então vamos lá, dentro da nossa introdução, nesse trimestre nós vamos estudar justamente esse Evangelho de João, que aí no nosso kit, na nossa ferramenta, no nosso kit da Escola Dominical, tem lá um acervo de materiais que vão te ajudar muito a compreender, pode ter certeza absoluta, é um material riquíssimo. Em comparação com os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são considerados evangelhos sinóticos, o de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. Tanto é que aqui nós estamos falando de Jerusalém, Judá. Os outros evangelistas, eles enfatizam mais o ministério de Jesus na Galileia, ok? Então, aqui nós temos 2 pontos importantes que nós abordamos lá na ferramenta. É o ministério público de Jesus e o ministério privado.
O ministério público de Jesus, nós temos aí a menção na lição 2 e 3, e nós temos João capítulo 1, versículo 19, até João capítulo 12, versículo 50, nós temos aí o ministério público de Jesus. No ministério privado, que é uma outra classificação que nós colocamos lá no infograma do trimestre, nós temos o quê? O capítulo 13, versículo 1, até o capítulo 17, versículo de número 26, que aborda a lição 8, lição 9, lição 10 e lição 11. Então, meu irmão, só tem coisa boa lá na nossa ferramenta. Então, já que o ministério dele ocorreu em Jerusalém, nós vamos revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor, ao mesmo tempo em que o autor João procura encorajar a fé dos seus discípulos. Então, percebam, Pedro e João seguiram Jesus até o lugar do julgamento. Então, nós estamos falando das particularidades de João. Somente João foi até o Gólgota. João e Pedro correram até o sepulcro no domingo de Páscoa. Então você vê a singularidade desse apóstolo e como ele se tornou um discípulo íntimo de Jesus. O quarto evangelho, o evangelho de João, é o retrato do maior dos eventos históricos. Na verdade, este evento é o tema do evangelho. Então, é o retrato do maior dos eventos. João, o livro, é o retrato do maior dos eventos. Qual é o retrato maior dos eventos? É justamente o evento tratado no livro de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E isso nós encontramos em João capítulo 1, versículo 14. Então, Cristo é o centro de uma luta cósmica, correto? Entre vida e morte, entre luz e trevas, verdade e falsidade, amor e ódio. A descrição de Jesus em João, no livro de João, é mais teológica do que nos outros três evangelhos. Seus leitores eram aí da segunda e terceira geração, o que sabiam sobre Jesus na época, por isso que o livro de João é muito importante, foi o último a ser escrito, ele foi muito importante por quê? Porque o que eles sabiam até então sobre Jesus, e justamente as heresias estudadas na lição passada, tratou justamente do início do segundo século até final do primeiro século, início do segundo, né? Começaram as heresias, até o quinto século, que vão surgir as grandes heresias, e são as principais também. Então, os seus leitores dessa segunda e terceira geração sabiam muito pouco sobre Jesus, ou aquilo que ouviram falar, ou aquilo que receberam dos primeiros cristãos. Então, a ideia era essa realidade. Então, João vai escrever esse evangelho justamente para corrigir alguns erros de concepção, o que fez surgir aí algumas heresias já no final do primeiro século. Por isso, o registro teria a finalidade de tornar o evento claro e significativo para os seus leitores, tá bom? Então é muito importante que nós possamos entender tudo isso. O Evangelho de João, aqui vai falar sobre autoria e data. O apóstolo João é o autor do Evangelho que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto e também nos escritos dos denominados pais da igreja. E aquele que o viu testificou o seu testemunho, que é verdadeiro. Capítulo 19, versículo de número 36.
5. João, filho de Zebedeu. Quem é João? Autoria e data. Quem é João? João é filho de Zebedeu, e nós aprendemos na outra revista também que a sua mãe é Salomé. Marcos capítulo 15, versículo 40, capítulo 16, versículo 1, Mateus 27 e 56. Suponha-se que João era o mais novo ele era o mais novo dos irmãos, a comparação entre Tiago e João. João era o mais novo. Tinha uma empresa, tinham empregados. Marcos capítulo 1, versículo 20 fala sobre isso. João 19, 27 fala que João cuidou de Maria após a crucificação de Jesus. O próprio Jesus disse: olha, essa é a Maria, essa agora é a tua mãe, tá bom? E eles viviam numa tríade. Qual que era a tríade? Pedro, Tiago e João. Eles tinham muita intimidade com Jesus e sempre estavam nas melhores ocasiões, nas melhores aparições e nos melhores momentos com Jesus, ok? Então vamos lá. Aqui o autor vai falar sobre autoria e data, e ele vai dizer, ó, João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. O verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância nesse quarto evangelho. Lembrando que João capítulo 1, versículo 1 até o 18, e percebam que nós fomos até o versículo 14, mas até o 18 você tem um prólogo. O que é esse prólogo? É uma introdução, um prefácio. Para que serve o prólogo? Por que foi tão importante fazer a menção já no primeiro versículo? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus e todas as coisas. Ou seja, são afirmações escatológicas muito significativas e objetivas. Esse prólogo, que vai até o versículo 18, ele ajuda a estabelecer o tom e o contexto aonde se está inserido a figura de Jesus, introduzir o leitor ao mundo da obra. Isso é importante dentro do prólogo, é inseri-lo dentro desse mundo da obra que será falado e oferecer informações importantes. Então, já no prólogo, ele traz essas variedades, essas questões que são muito importantes, que são pontos cruciais para que as pessoas não se enganem e sejam enganadas. João, ele morou em Éfeso, segundo Westcott, né? O Westcott que cita Jerônimo. Jerônimo está próximo aí de João, e é interessante que Jerônimo vai dizer o seguinte, olha, João permaneceu em Éfeso até uma idade avançada, ele foi, na verdade, por um bom tempo transportado para a igreja apenas nos braços dos seus discípulos e incapaz de anunciar muitas palavras. Dizia João, já na sua velhice, carregado pelos seus discípulos e presbíteros, o seguinte: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Os discípulos e os presbíteros, né, os patriarcas da igreja, na verdade, cansados de ouvir todas as vezes João falar sempre a mesma coisa, vão perguntar para João, segundo Jerônimo, por que sempre dizes isto? Aí ele vai dizer, João, é o mandamento do Senhor. E se apenas isso foi feito, será o suficiente? Ou seja, mesmo eu amando o meu próximo, será que isso ainda é suficiente? Então, João expõe uma verdade absoluta, ou seja, para mim fazer qualquer coisa, eu preciso amar o meu próximo. E ele ficava repetindo isso o tempo todo, parecia até um delírio, mas não é.
era algo que impregnou no seu coração, na sua alma, e era isso que ele entendia. Se eu falo que amo a Deus, se eu falo que sou temente a Deus, eu devo amar os meus irmãos, amar o meu semelhante, e assim Jesus também ensinou. O propósito do Evangelho, aqui, levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo. Percebam, o autor, no caso João, tem o objetivo de levar os seus leitores a entender, compreender e aplicar isso à sua vida espiritual, vida diária, de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, esse prólogo de João, ou seja, a apresentação desse evangelho, nesse texto o apóstolo apresenta Jesus como filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. Tanto é que a ideia de habitar nos traz a ideia de cabana, de tabernáculo, ou seja, ele fez morada entre nós. Aí ele vai dizer que o Logos é a palavra encarnada. Percebam que o Logos, a palavra Logos, aparece em João capítulo 1, versículo 1 e também em João capítulo 1, versículo de número 14. Esse evangelho, o evangelho de João, é chamado de o evangelho universal. Diferente dos sinóticos, que trabalham com ordem cronológica, ministério público e concentram-se, ou seja, eles trabalham com ordem cronológica, abordando mais o ministério público de Jesus e se concentram na Galileia. João não, ele se concentra em Judá, no caso, Jerusalém. Então, João também, uma particularidade dele é que ele usa a paroimia. Paroimia. Essa paroimia substitui a parábola que tanto os evangelhos sinóticos fazem questão de apresentar da própria boca de Jesus. E o que é a paroimia? A paroimia é a substituição pela parábola, muito utilizado por Jesus. E aqui ele traz a paroimia, no caso, seria uma alegoria. Que alegorias são essas? São tudo aquilo que Jesus falou, concernente ao bom pastor, a videira verdadeira, enfim. Isso é paroimia, não é uma parábola, diferente da ênfase dada pelos outros discípulos. Então, raramente ou quase nada você vai ver sobre possessão maligna, libertação, Páscoa é trocado, João não chama de Páscoa, João chama de ceia. Então você vê um tempo mais posterior, né? Então as coisas elas vão mudando, elas vão ganhando mais significados, tá bom? Então, dentro desse propósito do Evangelho, nós temos aqui as palavras-chave que são usadas, que são muito importantes entender. Por quê? Porque traz um fundo e um simbolismo para tudo aquilo que é falado, já que ele usa a paroimia, que no caso seria as alegorias, isso é muito importante. Lá no capítulo 1, versículo 5, por exemplo, ele usa a ideia da luz e das trevas. Luz no Evangelho de João, que é chamado de o Evangelho Universal, você vê luz aparecendo 21 vezes. Ou seja, tamanha a importância e o significado desse termo em vários pontos que essa palavra é abordada. E também esse paralelo, né, entre luz e trevas. Luz 21 vezes, trevas aparece 6 vezes. Outro conjunto de palavras-chave também que aparece aqui é verdade e testemunho. Verdade aparece 49 vezes e testemunho aparece 42 vezes. Outro jogo de palavras, palavra-chave, é vida e juízo. Ou seja, vida aparece 36 vezes, juízo aparece 26 vezes. Então aqui você tem aí uma bela questão a ser observada. Tópico 2, Jesus, o verbo de Deus, a revelação que ultrapassa o passado. No princípio era o verbo. É provável que tenha como referência Gênesis capítulo 1,
versículo de número 1, tá bom? Verbo é Deus no princípio, possuindo assim uma existência íntima e não tem começo e nem fim. O Verbo já existia com Deus e estava com Deus e é Deus. Percebam, irmãos, aqui tem uma regra muito interessante que João usou. Ele usou uma das regras de Hilel. Percebam, ele usou uma das regras de Hilel. Por que ele usou uma das regras de Hilel? Porque ele esboçou a natureza fundamental de Jesus e usou a regra 6. O que é a regra 6 de Hilel? Tudo o que é digno de algo ou alguém, que seria o ponto a mesma coisa pode ser dita de algo ou outra pessoa no ponto B. Ou seja, se Deus deu a vida, se Deus criou o mundo, se Deus tem autoridade, se Deus tem poder, Jesus também dá a vida, Jesus também criou, Jesus também tem autoridade, Jesus também tem poder. Percebam que ele usou essa regra. Então você usa um ponto A para usar como referência e o ponto B vem em seguida associando o ponto B ao ponto A. No caso, Jesus, a pessoa, obra de Deus, tá bom? Então ele usa essa regra que é perceptível quando você lê João capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 18. Perceba, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Que texto maravilhoso, amém? Vamos lá. A natureza fundamental do verbo. Mais adiante em Apocalipse, o apóstolo João descreve o verbo como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 8. Aqui Jesus como o Logos de Deus, ou seja, a palavra encarnada que habita entre os homens. Aí eu queria pegar uma referência que eu fiz na lição de número 3, que eu falei que foi lá da outra revista, A Encarnação do Verbo, que foi interessantíssimo essa conclusão que nós chegamos a partir de um comentarista, né? Comentarista de livro, né? Quando nós olhamos João 1,14, nós destacamos 4 partes essenciais da declaração. Primeiro, a natureza da encarnação, ou seja, o verbo se fez carne. Nós estamos falando da natureza desta encarnação. O verbo, o logos, a palavra, se fez carne. Na verdade, significa tornou-se, seria o termo mais apropriado. Uma linguagem que pode ser muito perigosa quando separada do seu contexto. O autor aqui não quer dizer que o Espírito se transformou em carne, tornando-se inútil se fosse dentro dessas pré-condições. O que o Espírito na verdade, ou que o Espírito se tornou visível ao olhar histórico. Não. O Espírito não se tornou visível ao olhar histórico. Esse não era o objetivo. E também não quer dizer que o Espírito se tornou em carne, tornando-se inútil, já que a carne, para o contexto, era algo ruim. Mas que a carne de Jesus, olha, aqui vem o segredo, é o lugar onde os homens creem ou não, onde a divisão entre aqueles que creem e aqueles que não creem
torna-se uma divisão definitiva. Por isso que houve uma separação quando começou a acontecer aparecer os grupos heréticos. Não, o que nós estamos vendo aqui é as faces de Deus. Deus como Pai, Deus como Filho, Deus como Espírito Santo. Não, Jesus não é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Não, ele é outra coisa. O que nós estamos vendo é um fantasma de Jesus. Não tem como o Deus se tornar homem. Ou seja, para morrer precisava da carne. Por isso que ele se tornou o quê? Carne. É interessante que a humanidade do Senhor era completa. O Verbo se fez carne e não o corpo ou uma coisa semelhante. Era real e permanente e não se revestiu de carne. Então, a natureza humana de Jesus e divina permaneceram sem mudança. A humanidade de Jesus era universal e não individual. Tudo que pertence à natureza humana, sem levar em consideração sexo, raça ou tempo. Então, o Verbo não adquiriu personalidade através da encarnação. Então, aqui nós temos um exemplo bem interessante sobre essa questão do Verbo se fez carne. E ele habitou entre nós. A temporalidade da encarnação, então aqui fala da vida histórica do Verbo encarnado, ele habitou entre nós, ou seja, a temporalidade da encarnação é mostrada na figura de uma tenda para habitação temporária, e não uma casa edificada sobre a rocha, por exemplo. O Verbo levantou um tabernáculo ou uma tenda entre nós. A historicidade da encarnação, ela é certificada no lugar da habitação, ou seja, entre nós. Por quê? Porque nós vimos a sua glória. É o testemunho pessoal da humana divina de Jesus. Então, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que nós contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, ou seja, João 1:1, o que temos contemplado com João 1:14, vimos a sua glória, completa toda essa questão. Então, esta manifestação, ela estava presente em toda a vida, obra, morte e ressurreição de Jesus. E os discípulos viram a sua glória e creram nele. O outro ponto eu não vou abordar, porque vai falar de uma outra situação, porque eu falei 4, né? O Verbo encarnado como o revelador de Deus, que é o unigênito do Pai. Senão nós saímos um pouco fora aqui daquilo que foi proposto, tá bom? Então, vamos lá. Então, entendendo tudo isso, creio que os irmãos entenderam, então deixa aí seu like, seu comentário, isso é muito importante, tá bom? Então, percebam que a ênfase dada nessa revista é totalmente diferente essa lição da lição que foi abordado em defesa da fé cristã. No princípio era o Verbo, João capítulo 1, versículo 1. O verbo é logos e significa palavra. Então, o conceito de logos traz consigo a noção de expressão, tanto da razão quanto da linguagem. O conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade e revelação de Deus. Agora eu tenho um ponto aqui bem interessante para passar para vocês. João abordou o termo logos, correto? E o logos é a palavra. E a palavra se tornou carne. E quem era esse? Jesus, que é considerado o quê? O Cristo, que também é o Filho de Deus. Durante 600 anos, 500 anos, 400 anos antes de Cristo, os filósofos já
compartilhavam essa ideia. Ou seja, existia uma pergunta que se chamava a pergunta fundamental. A pergunta fundamental é: do que é feita a realidade? A pergunta fundamental é: qual é a matéria que constituiu tudo? Percebam que desde a antiguidade já se usava o termo logos e também já se especulava. Então, a questão dos filósofos de 600 anos, que é o filósofo mais antigo, que é Tales, de 600 anos antes de Cristo, já havia uma ciência especulativa, que era através da razão, era através da filosofia, através do pensamento. E no caso aqui, Tales, que viveu no ano 624 a 546 a.C., dizia já, naquela época, mediante as suas reflexões, que tudo foi feito da água. Anaximenes, 585 a 528, vai dizer que o ar é o princípio fundamental de toda a realidade que existe. Anaximandro, 610 a 546, vai dizer que o princípio fundamental era a base de tudo, mas ele não explicou qual era esse princípio fundamental e qual era o seu significado, né? Porque nós falamos sobre a pergunta fundamental, e ele fala que existia um princípio fundamental. Por quê? Qual que era a ideia, irmãos? Eles tentavam compreender o que é que regia tudo isso. Quando eles olhavam para a natureza, de tão perfeita que ela é, eles começaram a questionar, mas espera aí, da onde vem essa beleza? Da onde foi formado? Como foi formado? Quem rege tudo isso? Como é que o ciclo das coisas acontecem? Quando eles olhavam para o céu, aí a cabeça explodia. Porque eles, gente, como é que a Terra, como é que esses planetas estão em órbita? Como é que essas estrelas estão ali, os planetas, enfim, uma série de revelações que vão acontecendo através do olho nu, através do tato, através do paladar, que vão dar a ideia do que é essa origem, da onde surgiu tudo isso. E eles usam um termo no grego muito interessante, que é arché. Vamos falar arché para todo mundo entender, porque tem um acento no E. Arché, A-R-C-H-E com acento. Arché ou arché significa origem. E outra palavra que eles utilizavam muito era apeiron. Apeiron é a fonte. Peraí, qual é a fonte de tudo isso? Ou qual é o arché? Qual é a origem de tudo isso? Aí você vê, por exemplo, filósofos como Hesáclito de Éfeso, que falava que a origem de todas as coisas veio através do fogo, né? Heráclito, né? Clito, que é com H. Zenão de Eleia diz e tinha a crença em um ser superior, mas ele não definiu quem era esse ser superior que sustentava tudo que existia. Anaxagoras, ele vai dizer que o princípio que daria ordem a tudo se chamava nous, que era uma inteligência ilimitada, autônoma, mas não existia nome. Então perceba, irmãos, que quando nós chegamos em João, e por isso que o livro é muito importante, ele justamente traz essa ideia que foi abordada pelos filósofos, a questão do arché, que é a origem, a questão do apeiron, que é a fonte. Jesus é o quê? A fonte da vida, a fonte da luz. Ele é a origem, ou seja, nele está a origem de todas as coisas. Então percebam que quando nós olhamos para o passado, nós já vemos essas ciências especulativas, mas com João ele afirma, e é até uma resposta para os gnósticos, ascéticos, né, que
Jesus era o Logos esperado. Ele era o motivo de tudo aquilo existir. Tanto é que Empédocles de Agrigento, ele vai dizer que o mundo era formado de água, ar, fogo e terra. E ele dizia que existia duas forças, o amor, o ódio, isso no ano 495 a 435, né? Período provavelmente que ele faleceu. E ele vai dizer também que a morte, aí ele entendia a questão da morte, da vida, a morte sendo a degradação dos elementos, e a vida e a morte para ele era na verdade uma ilusão. Ou seja, você existe, ou seja, você veio do nada e você vai para o nada. Então, já que não tinha muito sentido isso para ele, o que ele fez? Ele pulou no vulcão Etna, lá na Sicília, Itália. Ou seja, ele chegou numa conclusão que nada tinha sentido. Então, já que nada tem sentido, se eu vim do nada e vou para o nada, então o que eu estou fazendo aqui? Ele vai e pula no vulcão Etna. Ele se chamava Empédocles de Agrigento, tá bom? Então depois você dá uma pesquisada aí, vai ser interessante entender essa questão do logos, da palavra, tá bom? O autor traz aqui no auxílio bibliográfico um tema muito importante, ó. Nas escrituras hebraicas, o verbo é o agente da criação. A palavra, a mensagem de Deus para o seu povo por intermédio dos profetas, e a lei de Deus, seu padrão de santidade. Na filosofia grega, o logos significa o princípio da razão que governa o mundo, o pensamento. Na cultura hebraica é outra forma de referir-se a Deus. Então, se na filosofia o logos simbolizava o princípio da razão, aquilo que governa o mundo, em João ele decifra, ele diz, olha, Jesus é o logos, ele é o princípio de tudo, ele é a razão de tudo, ele é quem governa o mundo existente. Vamos aqui para o último tópico 3, a encarnação do verbo, e aqui João identifica Jesus como o criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. A seguir ele faz uma distinção entre luz e trevas, justamente nas palavras-chave que eu citei, e aqui as trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. E aqui ele vai citar que Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz, que no caso aqui é Jesus, tá bom? Então, é interessante que nós falamos na outra revista sobre a questão da testificação, né? O pai testifica do filho, o filho testifica do pai, mas o Espírito Santo nunca testifica de si mesmo. E aqui vai falar que João o Batista é aquele que testificou para que todos crescem em Jesus através e por meio da carne. O privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Aqui o autor fala sobre Deus ofereceu a todas as pessoas, independente da sua raça, etnia e língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus. O quê? Pela fé no nome de Jesus. Então, aqui o autor deixa bem claro sobre essa questão, sobre o nome de Jesus. O nome de Jesus que nos livrou, o nome de Jesus que nos libertou, o nome de Jesus que nele temos a salvação. E isso é importante. João deixa isso muito claro dentro do seu livro, tá bom? Tanto é que, se nós formos dividir aqui o capítulo 1, percebam, ó, a palavra eterna. Capítulo 1, versículo 1 ao 5, vai falar sobre a palavra eterna, ou seja, o verbo logos é descrito como um Deus. O verbo tem um relacionamento mais íntimo com o Criador.
O anúncio, versículos 6 ao 8. João Batista não era a luz, mas testificou da luz. Os homens acreditaram em Jesus por meio dele e através da carne de Jesus. Sua concepção, versículo 9 ao 13. O verbo alumia a todo homem. Cristo é a luz real, perfeita e genuína. Sua encarnação, versículo 14 ao 18. Tudo isso no capítulo 1. O verbo se fez carne e habitou entre os homens, tá? E eles testemunharam, testificaram da sua glória. Então, a manifestação e a habitação do verbo. Percebam que tudo isso que eu falei foi abordado aqui no subtópico 1, 2 e 3, porque ele iniciou versículo 1, 2 e 3, 4 e 5, 6 ao 8, 12 ao 13 e 14 ao 18. Por isso que eu fiz esse pequeno resumo para os irmãos entenderem. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém?